Minasan, Yokoso. Sejam todos bem-vindos e hoje vou trazer para vocês aqui, ó, como fazer chips de mandioquinha. Você conhece chip de mandioquinha, Vini? Claro, né? Toda semana a gente tem um prato aqui no restaurante que sai muito, assim, uma entradinha, e o Vini pede toda semana. Toda semana, é o Tibi. Bom, depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como fazer os chips de mandioquinha. Bom, pessoal, é muito simples na verdade. Tem alguns pequenos detalhes, lógico, que vai fazer a diferença no resultado aí dos seus chips. Você pode usar para fatiar um fatiador manual, né? O nosso aqui é o Berliner, né? O que a gente usa normalmente aqui, todo dia. E aí a mandioquinha já está descascada. Uma dica, se você comprar uma mandioquinha e não for usar no dia, deixa ela na geladeira, mas dentro da água, tá? Que aí ela não fica ruim. Aí, se você tiver um fatiador elétrico aí, pode usar também, só precisa saber a espessura, né? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente for fatiar aqui no fatiador manual, é que ele tem que sair, ó, a fatia inteira na mesma espessura. Aqui ela tá um pouquinho grossa, mas eu mais para mostrar para vocês que ela tem que ser fatiada na mesma espessura. Ela não pode ser algo do tipo assim, ó. Ó, tá vendo? Um lado bem fino e o outro lado mais grosso. Quer dizer que você tá segurando a mandioquinha torta. Aí ela vai ralar grosso a hora que entra e fino a hora que tá saindo no final da mandioquinha. Isso daqui faz com que queime esse lado primeiro e esse lado não fique frito. Então, o que a gente precisa fazer? Fatiar ela direitinho, porque senão o resultado não vai ser bom. Esse é o primeiro detalhe. Peguei outra mandioquinha aqui, porque aquela lá eu entortei, e vou fazer de novo aqui. Malandrinho. Vamos ver se ficou boa agora. Acredito que sim. E aí, ó, você vai fatiar ela toda. Tentar, como eu falei, deixar ela sempre igual, né, ó, na hora de fatiar, ó. Ó, tá vendo, ó, da mesma espessura, ó, ela inteira. Que isso vai fazer com que ela frite e fique sequinha, né, crocante. Crocante por inteiro e não queimado de um lado e do outro. Aí, qual que é o próximo passo, ó? Óleo quente. Quente, mas não tão quente ao ponto de já queimar de uma vez, né? Mas quente o suficiente. Se você tiver um termômetro aí na sua casa, você pode usar 150 graus mais ou menos o óleo. E aí tenta manter ele nessa temperatura. Se tiver uma fritadeira elétrica, alguma coisa assim, você consegue com mais facilidade de manter. Se você for fazer no fogão, você tem que ir ou com o termômetro ou na sua na percepção aí, mantendo ele mais ou menos nessa temperatura, que é o que? Não estar afundando a mandioquinha aí dormindo lá no fundo, porque aí ele vai estar muito frio, e nem tá queimando demais, né? Você vê que ela tá borbulhando demais. Eu vou fazer um início aqui com uma quantidade, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. O óleo tá um pouquinho frio ainda, mas é melhor que ele entre com o óleo um pouquinho mais frio do que com ele mais quente, tá? Nós não vamos fazer uma quantidade tão grande. Ó. O termômetro é de cozinha, né? Não é aquele que a gente usa na gente, não. Não, é termômetro de cozinha. É melhor. Ele vai dar uma... vai te mostrar a temperatura melhor. E aí, ó, como eu falei, vocês estão vendo que ela tá saindo muitas bolhas, né? Isso é o que? É a água que tá dentro da mandioquinha que tá saindo para deixar ela crocante. Então por isso que a gente não pode ter um óleo tão quente, porque senão essa mandioquinha ela vai começar a queimar antes de soltar toda a água para ela ficar crocante. Então, ó, você vai aí sempre mexer, de preferência não deixar ela parada por todo o tempo que ela estiver fritando. Então, vai mexendo, tenha paciência, que ela precisa de paciência para ficar boa.
E aí você vai observando. Se por acaso a mandioquinha começar a afundar ou dobrar o formato dela, não ficar redondinha assim, é porque o óleo esfriou. Aí você pode aumentar um pouquinho para manter o óleo mais ou menos aqui nessa temperatura. Ó. Vou até aumentar um pouquinho agora. Vai chegar uma hora aí na segunda fritada, assim, no final da primeira, que você já acertou a altura do fogo aí para manter uma temperatura boa, que aí praticamente você não precisa mexer mais, mas tem que ficar sempre atento. Dá pra fazer no air fryer? Nunca fiz. Quer fazer no air fryer? Vamos fazer no air fryer. Vou fazer lá em casa hoje à noite no air fryer para testar. Mas nunca fiz não. Vamos lá, ó. Lembrem-se, sempre que for fazer a fritura, sempre tem que ter algum recipiente já para você tirar. Sempre que for coisa sensível, principalmente, porque até, ficou pronto, aí você sai correndo para pegar ainda, na hora que você chega o negócio já queimou, né? Então, fica sempre atento, sempre mantenha alguma coisa para você retirar. E aí a gente vai começar a sentir, no começo que a gente está mexendo aqui, ó, ela é bem molinha. Né, ela até dobra, né, porque acabou de entrar no óleo, ela está começando a perder a água. E aí depois, mais para o final, a hora que ela começa a secar, você começa a sentir ela batendo mais seca já no que você estiver usando aí. Se estiver usando hashi, ou escumadeira, ou o que você tiver aí, uma peneirinha, o que você tiver para tirar ela do óleo, você já sente ela batendo um pouco mais seca. Então você já percebe que ela está no caminho certo. E você não pode ver ela começar a dourar as bordas assim antes dela diminuir muito essas bolhas, que já diminuiu bastante, né? Mas diminuir ao ponto de quase sumir. Tem que ficar mexendo, não pode largar ela lá igual a batata frita? Não pode. É diferente da batata frita. Se a gente deixar ela vai queimar, né? Porque muitas vezes a gente vai dando uma mexida nela, vai tirando, vai voltando, porque ela dá uma leve resfriada só nessas mexidas aqui, já para ela ir soltando o máximo de água, para ela ficar bem sequinha. Ó, ela já está querendo dourar, ó, tem uma outra que já está querendo dourar, aí a gente tem que ficar esperto aqui, porque o tempo dela já está chegando, ó. Ó. E o que a gente tem que levar em consideração antes de tirar? Ó? Sempre escorre bem, tá? O óleo. E aí, ó, vou pegar uma aqui, ó. O que precisa estar? Já tem que estar quebrando levemente crocante, porque ela só vai ficar extremamente crocante depois que ela esfriar. E sempre ela vai estar por último, o miolo dela que vai estar mole ainda. Se o miolinho ainda estiver mole, você tem que deixar ela mais tempo ainda para ela acabar de secar. Então a última coisa que vai ficar sequinha é o miolo. Se o miolo estiver sequinho na hora que você tirar, ela já vai ficar crocante. Ó, aqui ela já começou a melhorar, ó. Viu? Coisa rápida. Ela começa a esfriar, ó, eu acabei deixando ela aqui falando aí, mostrando pra vocês, ó. Ela acabou escurecendo porque ela ficou sem espalhar para esfriar logo. Mas ela fica amarelinha normalmente. Ó, e esse seria o resultado. E aí vocês vão ver ela quebrando, ó. Crocante, ó. Tá parecendo um salgadinho. Fica parecendo realmente uma batata frita, uma batata chips, né? Mas aí a mandioquinha salsa em formato de chips. Você pode usar para infinitas coisas. Se quiser colocar para acompanhamento de salada, você que faz poke, pode colocar de acompanhamento pro poke. Se quiser fazer de almoço aí para acompanhar o seu almoço, pode fazer também. Pode fazer infinitas coisas. A gente usa ele no tibi, como eu falei no começo do vídeo, que é um prato que a gente usa aqui, que é um tartar de salmão com cream cheese, com requeijão. E o tibi acompanha, né? O pessoal acaba usando os chips de mandioquinha como uma colherzinha muitas vezes para levar o salmão para a boca. E a gente usa basicamente nisso. Se quiserem colocar sal, agora é a hora, tá? Logo depois que sai aqui do óleo, você pode colocar o sal. Se você demorar muito, ele não vai pegar nada, porque ele vai ficar muito seco. Não tem nada de óleo nele. Bom, gente, realmente é muito simples.
Tem só esses pequenos detalhes, ficar atento, ficar sempre mexendo e tirar e não ficar conversando para mostrar, ó, para ela não escurecer. Você tira, espalha ela para ela esfriar rápido e ela não escurecer, porque ela continua fritando ainda mais um pouquinho, né? É igual, acho que no vídeo do óleo poró falei isso também, da couve. Sempre tem que tomar cuidado com essas coisas que são mais sensíveis, porque sempre que você tira do óleo, ela ainda está com óleo, até ela escorrer e esfriar. Então ele pode continuar o processo de fritura e escurecer, né? Então você tem que sempre tirar um pouquinho antes para ele chegar no ponto a hora que você tirou. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários também. E não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí pra gente que ajuda bastante. Até a próxima. Domo arigato gozaimasu. Os chips de mandioquinha. E até a próxima. Domo arigato gozaimasu. Falando mal aí, Falando muito rápido.